Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E Danilo, Diga. me conta uma coisa. É, Quantas vezes, trivia, quantas vezes na história da NBA um time que estava perdendo por 3-0 uma série conseguiu virar para 4-3? Nenhuma. Nunca aconteceu. E, pelo jeito, existiu um motivo para isso. Parece que emendar 4 jogos seguidos em que tudo dá certo para você é meio que impossível. O Miami Heat está na final da NBA. Pela segunda vez, um time que se classificou na 8ª posição chega a uma final. E pela 4ª vez, um time abre 3-0, toma um empate de 3-3, mas se safa no jogo 7. Foi o que o Miami Heat conseguiu. E, nossa, o placar foi elástico, mas foi tenso o jogo, como todo bom jogo 7. E agora o Miami Heat está na final da NBA. E a diferença desse jogo 7 é que pela primeira vez foi na casa do time que tomou 3-0 primeiro, mas sabe para que isso serviu? Serviu para a torcida ficar em completo silêncio já no terceiro período e a situação ficar bem mais constrangedora e complicada para os Celtics. A gente não tem live nenhuma para anunciar porque acabaram as finais de conferência. A gente deve voltar a participar das lives da NBA Brasil. Lá na NBA House a gente vai confirmar certinho os dias que eu vou estar lá, os dias que o Danilo vai estar lá. Mas vai ser no mesmo horário, até 6 da tarde. A diferença é que em vez de demorar uma horinha, vai durar 6, vai ter durante o jogo. Caos. Isso, e se você estiver na NBA House aqui em São Paulo, dá um pulinho lá nos estúdios. No ano passado tinha a parede de vidro, dava pra ver lá dentro. O pessoal ficava atrás, assim, desconcentrando a gente. Isso. Mas era legal. E se eu Denis estava desconcentrado mesmo. Não tem como não estar desconcentrado, porque tem música muito alta do lado de fora. E a parede de vidro faz só a música ficar mais distorcida. Isso, parece mais alienígena. Não é que a gente não escuta. Que fica... Isso, mas dá uma espiada se eu e o Denis estivermos por lá na NBA House, vai dar um alô. E vai ser divertido encontrar vocês pessoalmente. Boa. Fala do jogo? Bora! O Heat começou bem. O Heat abriu uma vantagem. O Celtics diminuiu essa diferença algumas vezes. Mas depois que a diferença foi para 17, 15, caiu o quê? Para 8, 7, né? Isso, 7 foi a menor diferença. Chegou a 7. Então a torcida se animava, tinha alguma coisa. Mas o que eu fiquei mais impressionado com o Heat foi que não foi uma atuação ofensiva fora de série. Não. Mas o timing dos arremessos. Nossa, era só o Celtics emendar 3 arremessos seguidos. Tinha que pedir um tempo. A torcida já começava a balançar a cueca. E ia lá o Gabe Vincent, pá. O Caleb Martin, pá. O Jimmy Butler de 3. Na hora certa. Aquelas pra esfriar mesmo. Foi bem impressionante. Mas se a gente for começar a análise do jogo, a gente tem que começar, eu acho, do primeiro lance do jogo. O primeiro lance do jogo, uma tentativa de infiltração do Jason Tatum, e ele torceu o pé. E pareceu bem feio, ele continuou jogando, mas a transmissão televisiva fez questão de mostrar as caras e bocas do Tatum a partida inteira. Ele claramente estava jogando no sacrifício, estava sofrendo bastante. Eu fiquei até surpreso, porque ele conseguiu fazer umas infiltrações, e aí, quando a câmera mostrava, ele estava realmente com muita dor, ele estava jogando completamente sem condição, e o resultado foi um Jason Tatum pouquíssimo participativo, muito pouco agressivo. Ele tentou um arremesso no primeiro quarto inteiro. E calhou de que o Celtics como um todo marcou 15 pontos nesse primeiro quarto. O mínimo do Celtics em toda a temporada num período. Justo no jogo mais importante. Teve um lance no primeiro tempo só que o Jason Tatum tentou ser mais agressivo mesmo, de pegar a bola no meio da quadra, abrir todo mundo e atacar. E o Highsmith foi lá e roubou a bola dele, foi pro outro lado e fez uma bandeja. Foi muito fácil. Aliás, o Highsmith jogou ontem. Depois de ter ido bem no jogo 5, não ter entrado no jogo 6, o Spoelstra falou, acho que merece pelo menos mais uma chance. Não jogou muitos minutos, mas entrou bem no segundo quarto e conseguiu esse roubo de bola bem importante em cima do Tatum, que meio que inibiu ele de tentar isso mais vezes. Ele ficou em quadra, ficou 41 minutos em quadra, tentou 13 arremessos,
mas poucos foram ele com a bola, ele criando, ele driblando, ele forçando muita coisa. Ele chegou a conseguir uma enterrada no segundo tempo, mas foi o que você falou. Assim que ele enterrou a bola, ele caiu no chão, a câmera estava mostrando quanta dor ele tinha. Ele já caiu com medo, né? Meio que controlando os pés, assim, e quando ele cai já faz uma careta. Não tem como você jogar bem um jogo 7 assim. No fim das contas, ele fez 14 pontos, acertou 5 de 13 arremessos, 2 turnovers. Não foi um jogo fácil para ele. Não, ele tentou um arremesso no primeiro quarto, 2 arremessos no terceiro quarto. É completamente compreensível. Ele estava no sacrifício. Mas o Celtics precisava de muito mais do que isso. Pra gente ter uma ideia, não achei um bom jogo do Jimmy Butler. A gente vai conversar mais sobre ele daqui a pouquinho. Mas o Jimmy Butler, mesmo assim, tentou 28 arremessos. É o que você espera do líder do seu time, mesmo num dia ruim. O Tatum ter arremessado só 13 bolas mostra que ele estava realmente fora da partida. Ele sentou num pedaço do primeiro quarto, porque pelo jeito estavam preocupados com o pé dele, e depois ele sentou no final do quarto período, quando era garbage time, quando o jogo já estava completamente decidido. Fora isso, ele não sentou um segundo. Então ele esteve em quadra, ele só não foi capaz de criar nada, estava realmente com muita dor. E aí, a má notícia para o Celtics é que se o Tatum não está agressivo, não está participando, não está criando jogadas, quem assume essa responsabilidade é o Jaylen Brown. E a gente viu quais são os problemas do Jaylen Brown cumprindo essa função. Ele é uma máquina de turnover. Foi exatamente a mesma história das finais do ano passado contra o Warriors. As coisas começam a dar errado. Ano passado não foi lesão do Tatum, né? Mas as coisas começam a dar errado, o Celtics não produz nada ofensivamente. O Jaylen Brown tem essa mentalidade do também sou uma estrela do time. Claro. Eu também ganho bem, eu também sou bom, eu vou lá e vou partir para cima. Só que, de repente, começa uma espiral de turnovers que não para nunca. E ontem o Heat tava bem na defesa. Isso. Tipo, aqueles lances dos jogos passados de gente passando reto para fazer bandeja, ontem não tava fácil passar, não. O Celtics muitas vezes até meio pareceu apavorado e entrou naquele vício de arremessar de 3 só porque vamos arremessar de 3. Mas a defesa do Heat estava bem no ponto e o Jaylen Brown, que se agressivo mesmo assim, só baixou a cabeça e foi. E isso lembra até uma coisa que a gente já conversou algumas vezes, de que a gente elogia quando um jogador é agressivo. E às vezes os comentaristas durante os jogos falam, o cara tem que ser mais agressivo. Não é qualquer tipo de agressividade. Não é qualquer hora, não é de qualquer jeito, não é em qualquer situação. E às vezes só ser agressivo pode sair com 8 turnovers no jogo. O máximo da carreira do Jaylen Brown foi a pior atuação dele em desperdícios de bola. E, claro, é uma identidade do Jaylen Brown. É alguma coisa que a gente já espera dele quando ele tem essa função exclusiva de criar jogadas, mas mérito da defesa do Heat também. A defesa, como você disse, muito engajada, muito focada em desviar essas bolas nos momentos de infiltração. E o que eu achei mais surpreendente, muito bem em contestar os arremessos da zona morta. O Adebayo fez milagre de estar no garrafão, congestionando o garrafão, e de repente ele estava contestando e muito bem os arremessos da linha de 3 pontos. A gente não tinha visto ele ser capaz de fazer isso em toda essa série contra o Celtics. Ele conseguiu, pegou o Celtics bem desprevenido e aí as bolas de 3 pontos realmente não caíram. Aliás, tanto o Adebayo quanto o Jimmy Butler acabou o jogo, Heat ganhando por 20. E eles jogaram bem ou jogaram mal? E no fim, jogaram bem o bastante. Mas os dois tiveram momentos... O Adebayo me lembrou um pouco, não no estilo de jogo, claro, mas o Anthony Davis. Tipo, ele faz tanta diferença na defesa, tanta diferença, que você só cala a boca. Mas, meu Deus, acerta, faz uma cesta. Mas eu faz uma cesta, só que eu te pedindo, isso é muito bom pra não fazer uma cesta embaixo do aro. Mas a gente tem que escolher nossas batalhas. Pelo menos ele jogou bem na defesa. Jogou muito bem. Porque ele vem de duas partidas mais complicadas defensivamente. Dessa vez ele foi impecável. E o Jimmy Butler, não achei que foi uma boa partida. Porém, ele teve jogadas de sucesso, sendo marcado pelo Al Horford. Conseguiu finalmente bater o Al Horford e arremessar. Teve jogado de sucesso em cima do Robert Williams, teve jogado de sucesso em cima do Derrick White e em cima do Grant Williams. Então, pacote completo. Ele se vingou pelo menos uma posse de bola de cada um dos defensores que atrapalharam a vida dele nos últimos jogos. Não foi
uma grande noite de aproveitamento de arremessos para ele, mas acertou as bolas de 3 pontos no timing perfeito, se vingou individualmente de cada um dos defensores e, claro, facilitou a vida dos outros. Foi mais uma noite em que o Jimmy Butler não estava muito agressivo, ele tentou muito volume de arremesso, mas não quis infiltrar demais, abriu mão de várias bolas. Eu não entendo, me deixa louco, ele travando os pés no garrafão e tendo que começar as jogadas de novo. Acho que até a transmissão ontem, o Stan Van Gundy, na transmissão gringa, até falou, finalmente ele tá fazendo menos isso. Mas ainda fez, tomou um tocaço no primeiro quarto do Robert Williams, só porque a cesta estava na frente dele e ele quis travar o pé pra, sei lá, cavar uma falta, não sei o que ele inventou. Por sorte, ele abriu mão bastante da bola para um jogador chamado Caleb Martin, que por um votinho não foi o MVP das finais da Conferência Leste. São 9 votos, foi 5-4 pro Jimmy Butler. Bem compreensível, claro que não tá errado o Jimmy Butler ser o MVP. Ele comandou as 2 primeiras vitórias em Boston. O Caleb Martin jogou bem aqueles jogos também, mas foi muito Jimmy Butler, especialmente naquele jogo 2, que mudou toda a cara da série. Então, compreensível que foi o Jimmy Butler, mas o que o Caleb Martin jogou... Inacreditável, olha, né? É que 26 pontos ontem. É que se você olha as médias da série, seria meio absurdo você não votar no Jimmy Butler. Ele só marcou mais pontos, deu mais assistência, pegou mais rebotes, roubou mais bolas do que qualquer outro jogador. Então é complicado. Mas a sensação que a gente tem nessas últimas partidas é que o Caleb Martin virou o motor ofensivo do time, jogou muito bem na defesa também, e fez aquilo que a gente dizia que faltava para o Miami Heat, que era alguém capaz de criar os próprios arremessos. E ele criou os arremessos também nas horas críticas. Então, aquele momento que o Celtics cortou para 7, ele foi lá e levou para 10 de novo, a diferença sozinho. Ele foi lá e meteu uma bola de 3. Aí o Celtics foi lá e diminuiu para 8. Ele foi lá nos últimos segundos do quarto e criou o arremesso sozinho. Foi lá, driblou, infiltrou, deu um arremesso caindo para trás. Uma coisa meio Steve Nash. Tipo, ele manteve o drible vivo, passando por todo o garrafão, saiu do outro lado e deu um arremesso. Tipo, sozinho, e no momento crítico. Terminar bem o quarto. O Celtics podia diminuir para 7, 8, 6. E nesses momentos a bola várias vezes caiu na mão do Caleb Martin. E ele, impressionante. Ele fez 26 pontos, o Jimmy Butler 28. A diferença é que o Jimmy Butler deu 12 arremessos a mais. Pois, perfeito. Acho que essa questão, o Jimmy Butler continuou sendo o motor desse time na base da força, do ódio, da marra. O Caleb Martin é quem manteve o alto aproveitamento de arremessos e era um dos grandes responsáveis pela vantagem do Heat no jogo. É que o Jimmy Butler trazia as jogadas para ele. Você vê que o Adebayo levou muitas vezes ontem a bola para o ataque. Mas o Jimmy Butler chamou jogadas, deu 6 assistências. Ele é muito mais protagonista, ele tem um peso maior no resultado das coisas, então tá longe de estar errado o Jimmy Butler ser o MVP. Eu gostei que foi apertado. Mostra que não foi uma série de um jogador só. Não sei se fica para história a votação, mas para ficar claro que o Caleb Martin ajudou assim uma grandeza. Não sei se eles teriam vencido essa série se eles não tivessem jogado tão bem. Foi surpreendente. Pois é. De uma maneira bem positiva. E acaba contando a história desse jogo. O Tatum torceu o pé e o Celtics se demoliu. O Celtics não tinha mais como construir arremesso. O Jimmy Butler não tá num bom dia. Teve a ajuda do Duncan Robinson, do Gabe Vincent, do Caleb Martin. O Kyle Lowry teve uns bons momentos. Pois é, eu acho que os primeiros bons momentos dele na série. Ele teve no jogo 1. Eu lembro o momento que o Celtics abriu 10 no jogo 1, ainda no primeiro tempo, e ele acertou alguns arremessos difíceis de meia distância, contestados, para o Heat não ficar fora do jogo. E aí o placar ficou meio próximo e o Heat conseguiu virar depois. Então aquele jogo pareceu bem de veterano reserva. Eu entro só para acertar as bolas importantes. Isso, e foi um bom momento do Kyle Lowry. Depois daquilo... Preferi o Gabe Vincent em quadra. Pois é. Mas o Celtics precisava de mais ajuda. E aí vem essa questão de por que é tão difícil virar uma série depois de estar perdendo por 3-0? Porque você não tem margem de erro nenhuma e aí você não consegue lidar com lesões. Lesão é uma coisa que acontece, faz parte do esporte, de todas as modalidades. E a gente não quer falar disso numa análise pré-jogo. Não vai lá no Esquenta do canal da NBA Brasil falar... E se lesiona alguém, né? Lesão é uma coisa que a gente deixa pra fora e quando acontece a gente é obrigado a comentar. Mas uma lesão pode acontecer em qualquer momento.
E aí, se o Jimmy Butler torce um pé... Torceu, mas fez a careta um pouco e depois jogou normalmente. Mas se ele tem um jogo muito ruim porque ele tá machucado, tudo bem, eles abriram 3-0. Eles têm bastante margem pra isso, dá pra esperar. Dava pro Jimmy Butler, inclusive, ter sentado 2 jogos. Agora que a gente sabe que eles perderam, né? Que eles perderam 3 jogos seguidos, dá pra ter sentado 3 jogos seguidos, voltado pra jogar bem em um jogo 7. O Celtics não tinha como passar um jogo com o Tatum lesionado. Passou esse jogo e aí já era, né? E isso me lembrou problemas que a gente comentou do Celtics depois da temporada passada, porque lembra que eu falei agora há pouco dos turnovers a 1000 na final contra o Warriors, que também, uma defesa que troca muito a marcação. Ontem eu achei que o Heat trocou a marcação, trocou muito bem, inibiu infiltrações assim, não ficou dobrando a marcação para forçar passe do Celtics. Ou era troca ou era zona. Foram as duas coisas que o Heat fez. E a zona funcionou muito bem. Muito bem, acho que o Heat jogou a maior parte do jogo em zona e realmente tirou os arremessos de 3 do Celtics. E quando isso aconteceu, a gente falou, o Celtics acho que precisa de mais organização ofensiva para esses momentos. E até por isso eles trouxeram o Brogdon. O Brogdon não jogou o jogo passado lesionado. O Brogdon voltou para esse jogo, mas ele jogou 7 minutos. Não, e claramente alguma coisa estava de errado, errou os 3 arremessos que tentou, não voltou mais. Foram 7 minutos a mais do que ele devia ter jogado, porque não estava em condições, tentou uns arremessos muito forçados. Foi bem complicado. E sabe quem assume muito a responsabilidade de criação de jogadas? Não dá certo 100% das vezes, porque ele é mais um pontuador que isso. O Tatum. Na série contra os Sixers mudou muito quando o Tatum começou a... Não, deixa a bola mais comigo, alguém faz um corta-luz para mim e eu ataco. E a partir disso a gente cria nosso ataque, nosso sistema ofensivo inteiro. Ajudou muito, especialmente naqueles 2 últimos jogos. Ele arremessou bastante por causa disso, mas também deu várias assistências. Pô, eles perderam o Brogdon, perderam o Tatum. É o Marcus Smart, é o Jaylen Brown. Marcus Smart não teve um jogo lá muito inspirado. Jaylen Brown cometeu 8 turnovers. Foi o pior jogo ofensivo do Celtics em muito tempo. Pois é, e eu tô pensando nisso, como o Heat tem um esquema defensivo, montou um esquema aí em zona, principalmente, para tentar tirar as bolas de 3 pontos do Celtics, mas parece que o esquema defensivo só funciona se o ataque do Heat funciona também. Porque tem um fator psicológico aí que a gente precisa considerar. O Celtics teve bastante facilidade de infiltrar no garrafão quando o Heat estava jogando essa zona e contestando o perímetro. Mas se o Heat está acertando as bolas de 3 pontos, o Celtics não acha que vale a pena ir pro ataque e fazer 2. Eles estão tentando arremessar de 3, né? Responder com bola de 3. Eu acho que é muito engraçado. Você só consegue montar aí a armadilha perfeita pro Celtics se o ataque do Heat está funcionando também. Então, nem arremessou muito o Heat, mas o aproveitamento foi excelente, né? Eles acertaram 50% das bolas, 14 de 28 nas bolas de 3 pontos. 14 bolas de 3, o Celtics ia pro ataque, pegava aquela zona que não dá para arremessar bolas do perímetro, precisava infiltrar, tentava uma bola de 3 mesmo assim, porque você tem que cortar um pouco a diferença. E aí começaram aqueles festivais de bolas que eu acho que são marca registrada do Celtics, que é alguém corre pro ataque, para a linha de 3 pontos e arremessa. E ontem, na transmissão, Stan Van Gundy também falou outra coisa que eu achei interessante. Que ele falou, o Celtics não é um time de virada, né? É um time de abrir uma diferença e ganhar por 30. E esses arremessos, quando eles estão ganhando, você fala, nossa, agora vem. Pá, e mais um, e mais um, e mais um. Mas quando eles estão perdendo, não sei, a tensão é maior. Eu acho que até o tipo dos arremessos fica pior. Eles ficam desesperados e arremessam no começo do cronômetro. Foi só uma situação muito complicada. 9 arremessos 3 convertidos em 42 tentativas, 21% de aproveitamento. Inclusive o Mazzulla deu a entrevista coletiva mais técnico demitido que eu já vi. Ele só queria ir para casa tomar um banho quente, e aí perguntaram para ele sobre os ajustes, sobre o que aconteceu, como ele explicava essa derrota, e aí, depois de uma pergunta de 1 minuto, ele respondeu, a gente chutou 21% de bola de 3 pontos. E é isso. É isso. É isso. Silêncio total e absoluto. Essa era a explicação que ele tinha para dar, por que o Celtics perdeu. E, de fato, a minha questão nem é 9 bolas, nem é tão diferente das 14 que o Heat meteu. Mas
Foram 42 tentativas. O Celtics não tinha outra opção, porque eles só queriam cortar a vantagem. Eles não conseguem explorar a zona do Heat e fazer qualquer outro tipo de arremesso. Mas volta também pra gente encerrar o tema inicial. É difícil demais fazer tudo certo por 4 jogos seguidos. É difícil ter um alto aproveitamento de 3 pontos em 4 jogos seguidos. O Heat mesmo não conseguiu. Mesmo jogando bem no começo da série. E aí o Celtics arremessou bem, muito bem, por 2 jogos. Cortou para 3-2 no jogo passado, já não arremessou tão bem de 3. Arremessou também na casa dos 20%. Acabou vencendo no último segundo, mas venceu. E agora, de novo, não tinha as bolas de 3. E sem o Tatum, com o Heat tendo um jogo melhor ofensivamente, acabou não dando para o Boston Celtics. É só muito, muito difícil virar uma série assim. É isso, então, analisar jogo 7 é, na verdade, analisar o começo dessa série. O que o Celtics precisava ter feito para não ter caído nesse buraco gigantesco. Eles não podem acordar e sentir que sumiu a pressão e que eles finalmente estão jogando o basquete deles depois de estar com as costas contra a parede desse jeito, né? E, de novo, não é impossível. Dá para fazer. Às vezes, se o Tatum não torce o pé, ele faz 50 pontos e ganha o jogo. É só muito difícil. É muitas coisas que tem que dar certo em sequência porque acabou a margem de erro. Esse foi o problema pro Boston Celtics. Isso, e aí... E tem outra coisa importante. Diga. O Heat deixou de ser favorito. É verdade, eles precisavam disso. Eles né? só precisavam disso. Foram 3 jogos que eles... Como assim tá todo mundo esperando que a gente ganha? E dá palpitação, e aí eles perdem. E ó, nos últimos anos aí, são 3 vitórias pro time da casa e 6 vitórias pro time de fora em jogo 7. Não sei o que mudou aí, porque na história da NBA são 76% de aproveitamento do time mandante. Pois é, alguma coisa mudou e o Heat certamente era um dos favoritos para conseguir manter esses números. Eles adoram ser o time que ninguém considera, né? 2 anos de Celtics e Heat na final do leste, 2 séries melhor de 7 jogos no jogo 7, os 2 jogos vencidos pelo visitante no jogo 7, o Boston ano passado, o Heat nesse ano. Pois é, e o Jimmy Butler tinha avisado, né? Você falou que ele foi literal demais. Literal demais. Mas ele disse que no ano que vem a gente vai estar nessa mesma situação e a gente vai vencer. Foi exatamente a mesma situação. E olha, não venceram com o arremesso certo de Jimmy Butler no final, não. Foi só um passeio. E aí eu separei... Apelido novo pro Jimmy Butler, então, né? O profeta. É. Profetizou. Eu chamo isso de profecia autorrealizável, que é quando você faz uma profecia e aí você faz de tudo para aquela profecia realmente aconteça. Eu perco 3 jogos seguidos para minha profecia dar certo. Mas eu separei um monte de jogadas pra gente analisar o que deu errado pro Celtics, o que deu certo pro Heat, os turnovers do Jaylen Brown, a ajuda que o Jimmy Butler teve. Então, vamos acompanhar no que vai ser o nosso último resumo da rodada das finais de conferência. Vamos lá. Comecinho do jogo, Al Horford deu 2 desses passes caindo, um deles na primeira jogada pro Tatum, e tá aí a desgraça. É isso. Torceu o pé, literalmente a primeira tentativa do Celtics no jogo. O LeBron não ensinou nada pro Tatum? Era só apertar o cadarço bem forte. Que loucura, né? Não, o fato é que ele conseguiu continuar jogando é só inacreditável, jogou no sacrifício. E aí, a partir disso, o Tatum tentou esse arremesso. Foi isso. O primeiro quarto inteiro foi esse. Dá pra ver ali a dor que ele sente quando ele chega no chão. E aí, o Celtics não tinha outra opção que não fosse o Jaylen Brown tentando esses arremessos no mano a mano. Olha lá, 13 segundos no cronômetro. E é ele tentando esse arremesso sem um corta-luz, sem construção jogada. O anterior eu achei melhor ainda. Ele foi pro drible, ganhou espaço, deu um arremesso mais fácil. Ó, esse era uma bandeja, né? Mas é o Adebayo jogando muitíssimo bem. E eu não entendo o quanto o Celtics quis atacar o Adebayo nessa série. E ó, 15 segundos faltando. Essa eu fiquei meio revoltado, porque o Duncan Robinson entrou em quadra, você ataca o Duncan Robinson. Isso, você conseguiu a troca de marcação. Só que você ataca driblando. Exato. E você tomou toco do Duncan Robinson. Ficou aí na sua história, Jaylen Brown. Seu legado tá tomar um toco do Duncan Robinson no arremesso de 3. Eu achei engraçado o Shaquille O'Neal, que eu não costumo citar muito, porque ele tá mais pelo entretenimento do que pra análise. Falou ontem que se ele fosse um jogador do Celtics e o Jaylen Brown arremessasse outra bola de 3 pontos, ele dava um tapa na cara. Não duvido. E aí... O Jimmy Butler não levantou a mão. Não,
Ele tá convidando a esse arremesso, né? Um passo para trás de 3 pontos. De novo, 13 segundos sobrando no cronômetro, totalmente estático. Isso não é o ataque do Celtics. Tipo, o que a gente quer, sendo o Miami Heat, é um ataque estático. E aí, ó, ele conseguiu essa troca? De que adiantou essa troca que ele queria se ele continuou na frente do defensor? Aí o Robert Williams salvou a pele deles e o Tatum como um spot-up shooter, né? Um arremessador que fica paradinho. Isso ele podia fazer, mas ele só ia participar mais se tivesse um ataque funcional ao redor desse arremessador que fica parado. Se a bola estivesse girando, rodando, talvez o Tatum tivesse arremessado mais do que 13 bolas no jogo. E aí, ó, é mano a mano. Eu achei curioso essa jogada defensiva do Lowry, porque ele também falou, ó, é melhor eu ficar aqui do que contestar. Ele baixou o braço não muito perto para não fazer a falta. E o Jaylen Brown ficou jogando sozinho. É isso, se ele quer jogar no mano a mano. E aí... Essa aí é desespero. Quarto período. O Heat começou muito bem o quarto período. A diferença estava lá em 10. Eles abriram para 16 em piscar de olhos e bateu o desespero no Celtics. E eles começaram com isso aí. Não precisa de muito para o Jaylen Brown tentar esses arremessos com desespero, então. E é isso, é 20 segundos faltando no cronômetro. É isso. É um kick e um arremesso. Talvez ele consiga acertar isso em algum jogo da carreira, mas num jogo 7 é demais. E aí, pra gente espiar a coleção de turnovers do Jaylen Brown, nem mostrei todos, são só os que ele tá tentando infiltrar e acaba perdendo a bola. E ó, não tem jogada mesmo, né? A bola sai da mão dele e volta pra ele. E aí ele abaixa a cabeça, se desespera. Tem algumas que são só... Parece que a bola escapa. Tem uma que literalmente a bola escapa, que o Duncan Robinson rouba no fim das contas no segundo tempo. Aí é passe ruim. Porque aí ele tá sendo o armador e esse não é o talento dele. O melhor momento do Celtics, na verdade, com alguém armando o jogo, ó, isso aí foi no comecinho do quarto período que acabou com qualquer esperança do Celtics, foi o Derrick White. É verdade, O momento do segundo tempo que o Derrick White falou, não, dá a bola na minha mão e pronto. Isso, deixa que eu seja o armador dessa bodega. E ele começou a atacar a cesta e foi o melhor momento do Celtics no jogo, assim, disparado. Foi aquela sequência. Esse aí que eu falei. A bola só escapou, né? Tipo, o Adebayo tá na frente dele. Mas boa defesa do Adebayo. Tá marcando bem. Só que ele não fez nada aqui, a bola só escapou da mão do Jaylen Brown. Tipo, o Adebayo não fez nenhuma ação que tirasse a bola do Jaylen Brown. É só muito nervosismo e, claro, ele cumprindo uma função que ele não sabe executar. E o Horford tenta dar uma moral, né? Tipo, eles estão 20 pontos atrás, ele bate palma, valeu, pega lá o Duncan Robinson. Isso, vamos. E agora, só pra mostrar que não foi só o Jaylen Brown quem falhou, olha a falta de movimentação de bola também nesses arremessos do Derrick White. É isso, passe pro lado e arremesso. Não é aquela rotação de bola que a gente gosta de elogiar quando o Celtics está infiltrando e passando. Quando as trocas de marcação do Heat estão funcionando direitinho e a zona está funcionando direitinho, o Celtics é inibido muito fácil. Olha aqui como o Caleb Martin tenta seguir o Tatum, já aparece o Jimmy Butler, já aparece o Adebayo, e aí matou qualquer ataque. E é isso que o Adebayo fez de melhor. Olha como ele contestou essa bola de 3 a ponto de não dar nem ar no arremesso do Horford. Ele estava no garrafão e na zona morta, e aí ficou espetacular. E aí era o Adebayo marcando lá em cima, e aí passe pro lado e arremesso, mesmo com marcação forte. E aí, olha onde o Adebayo tá para contestar essa bola do Brogdon. São arremessos bem ruins do Brogdon, na verdade. E olha essa briga que todo mundo, o Gabe Vincent no Grant Williams, pra não deixar rebote ofensivo, né? Que custou tão caro no jogo passado. Cederam alguns, claro, mas não foi um problema gigantesco igual no jogo anterior. E aí, ó, o Derrick White tentando assumir a responsabilidade é kick e arremesso. É bastante desespero e a diferença nem estava tão grande assim. Mas é como a diferença segue aparecendo. E aí, de verdade, o Al Horford arremessando bola de 3 pontos em transição, aí é um pouco de otimismo demais. Não tem necessidade pra isso, né? E olha, o Derrick White também. Acelerando demais. O Derrick White estava no momento bom dele do jogo aqui. Pega aqui, ataca o garrafão. Tem 17 segundos. É só tempo demais no cronômetro. E às vezes tem que aceitar, né, que o dia não é tão bom dos arremessos de 3. De verdade, que é isso? É tipo, terceiro período, a diferença está em 13. O Derrick White só bateu bola e arremessou na cara de um defensor. E aí, coitado, o Tatum tentando infiltrar. Esse foi uma das melhores rotações de bola. E aí,
Diferença muito grande, o Marcus Smart não acerta mais. E agora você pega algumas jogadas do Heat pra gente ver a ajuda. Porque o Jimmy Butler não tava tendo o melhor dia da vida dele. E essa aqui foi do Duncan Robinson, a primeira bola de 3 dele, né, no jogo. E eu achei curioso como o Celtics estava trocando tanto a marcação, especialmente quando o Jimmy Butler estava envolvido. Exato. Mas por que o Duncan Robinson recebe um corta-luz e o Al Horford está tão longe? O Al Horford marcou todo mundo nessa troca de marcação bem apertado. Falha de marcação. O Al Horford moscou. O Gabe Vincent fez outra também que o Al Horford estava uns 2 passos atrás. Achei bem esquisito. E esse passe do Lowry foi um espetáculo. Agora sim, o Al Horford tá marcando o Duncan Robinson nessa troca. Vamos ver lá do começo. Ó, rola esse corta-luz, o Al Horford acompanha o Duncan Robinson e acompanha, ó, muito à frente da linha de 3 pontos. Ele aprendeu a lição. Tá bom, agora toma essas infiltrações. O Duncan Robinson é acostumado, sempre que marcam ele pela frente assim, ele corta. E essa aqui foi já no 4º período. Sério? O Duncan Robinson de novo, o Celtics aproveitando o jeito que marcam dele. O Celtics é incapaz de marcar essa jogada. A gente viu ela a série inteira. É impressionante quantas vezes o Duncan Robinson repetiu isso. E aí o Jimmy Butler abrindo mão da bola, passando por trás do garrafão. E é difícil, né? Ele não consegue passar de verdade pelo Robert Williams, mas acha o passe. O Grant Williams estava ajudando no garrafão, deixou o cara que não pode ficar livre, Caleb Martin, para a bola de 3. E aí, muito arremesso em transição, porque o Celtics estava arremessando bolas de 3 pontos e errando tudo. E é uma transição diferente da correria que a gente viu do Celtics, porque ó, como tá livre o Caleb Martin. Então, e não é alguém correndo e arremessando. Tem um passe extra para um cara que tá completamente livre e num dia muito bom, né? Não é o cara que errou todos e fala, não, tenta mais um aí. E aí, ó, mais turnover, agora o Caleb Martin recebe na mesma transição em outro lugar. E aí já pegou a defesa desprevenida. E aí, ó, olha ele tentando arremessar em cima do Al Horford. Aquilo que a gente pedia do Jimmy Butler. É. Mas esse arremesso foi dificílimo. Dificílimo. E a gente sabe, o Jimmy Butler tem que acertar esses arremessos difíceis pro Heat ter chance. Dessa vez foi o Caleb Martin. É importante que alguém apareça para ser esse auxílio. Ó, esse aqui eu achei também, ó. O Adebayo levando a bola, o Al Horford está no Caleb Martin, ele passa por baixo do bloqueio. Olha o espaço que tem o Caleb Martin para arremessar. Aí ele desespera. Aí corre e deixa, e tem a bandeja do Caleb Martin. Então eu achei o Al Horford dando muito espaço para as bolas de 3 que ontem estavam caindo pro Heat de novo. Então, e aí quando ele tenta tirar essas bolas de 3 pontos, aí é tarde demais. E aí, esse é muito engraçado. Vamos ver essa jogada de novo. Olha o Jimmy Butler fazendo aquilo que a gente tava comentando. Travou no meio do garrafão. Aí passou pra fora, obrigado Caleb Martin com 6 segundos no cronômetro por salvar a posse de bola. É engraçado ver os papéis invertendo aí. E agora ele ataca, gira. Olha essa jogada. Que é isso? Pra mim é o Jimmy Butler, né? Acho que é o Jimmy Butler trocou de corpo só. É ele quem gosta desses arremessos, especialmente em cima do Derek White. Né? Agora, eles atacando o Tatum, que aconteceu várias vezes, né? Que já tava machucado. Ele finta o Grant Williams e mais um. E de novo, a diferença em 7 no final do 3º período. Isso, e com o Jimmy Butler caindo pra fora da quadra. Foi pra salvar o Jimmy Butler mesmo. E essa é aquela que a gente tinha comentado mais cedo. Ele contornando o garrafão, indo para o outro lado. Foram as 2 cestas finais do 3º período, quando o Celtics tinha acabado de diminuir pra 7. Ele fez uma de 3 e depois essa de 2 para começar o último período com a diferença em 10. E foi com o horta-luz do Jimmy Butler no arremesso do Caleb Martin. E aí para começar o 4º período com a diferença em 10, mais uma bola de 3 dele. E mais uma falha defensiva do Celtics, todo mundo recuando pro garrafão. Esqueceram que o Caleb Martin estava quente. Tinha acertado já 11 arremessos nesse momento do jogo. Foi espetacular o Caleb Martin. E pra gente não esquecer que o Jimmy Butler existe, a vingancinha dele. Ó, essa em cima do Robert Williams. Essa mais foi a uma mais em bonita. cima. Ele tinha tomado um toco antes e dessa vez ele fez só essa hesitação pra tirar do chão. O Robert Williams tenta marcar ele bem perto. Esses arremessos de 3 pontos que ele tenta desse lugar, é sempre esse lugar. E de novo, a diferença chegou a 17. No finalzinho do 2º quarto caiu pra 8. Ó, tá em 8 agora, o Jimmy Butler vai lá e mete ela. É o mesmo lugar em que ele conseguiu a falta em cima do Al Horford. Como o Jimmy Butler gosta desse cantinho. E aí, marcado pelo Derek White, dessa vez ele parece mais forte e mais alto. Em vez de ficar fazendo 1000 pump fakes. Isso, de ficar com os pés travados no chão, parou fintando. E subiu
Pronto, bem mais simples, né, Jimmy Butler? Não que eu tenha que te ensinar algo sobre basquete, mas... E agora, marcado pelo Grant Williams, troca, vem o Al Horford, arremessa. A agonia do Celtics, né, de não conseguir acertar uma bola de 3 e o Jimmy Butler acerta 3. Nos playoffs, aí não tem como. E, ó, de novo atacando o Robert Williams, conseguindo um passo para trás. Não precisa mostrar os tocos, a gente pode mostrar os momentos de vingança dele. Essa ele passou pelo coitado do Tatum, né? Não tinha chance. Eles começaram no quarto período eles atacaram o Tatum o tempo todo. Coitado. Pois é, eu não tinha condições físicas de defender. E aí, pra fechar... A jogada do Celtics, né? O Celtics fez essa no jogo passado. É isso, usando o veneno do Celtics contra eles próprios. Jimmy Butler recebendo uma bola fácil. Aí não é ele tendo que acertar o arremesso difícil. O arremesso difícil foi o Caleb Martin. Ele pôde se aproveitar da armação, do medo do Duncan Robinson para fazer uma cesta sem marcação. E é isso, pessoal. Agora é a hora de final da NBA. Miami Heat e Denver Nuggets, como todos esperávamos. Se bem que teve nas previsões de pré-temporada, teve um cara na ESPN gringa que previu que a final ia ser Heat e Nuggets. É mesmo? Olha só. É porque o Heat vinha de ser o melhor time do leste da temporada passada, ele apostou que ia acontecer de novo. O Nuggets apostou na profecia do Jimmy Butler. Do Jimmy Butler. E o Nuggets era um time forte. Você só tinha que cruzar os dedinhos, falar: o Jamal Murray vai voltar bem, Jamal Murray vai voltar bem, o Michael Porter Jr. vai voltar bem. A gente apostou que o Nuggets ia ser campeão e... Se a gente apostou, porque era fácil, né? Apostamos em junho do ano passado que o Nuggets ia ser campeão. Pois é, então era realmente um dos grandes favoritos para o título. O Heat era também, até uma temporada regular, muito fraca, e aí todo mundo parou de acreditar neles. Mas tá aí, eles mostraram que não dá para dormir quando esse time tá em quadra. Preview dessa final, a gente vai fazer no podcast essa semana, quinta-feira, que é o dia que começa a final, né? Então a gente já grava o preview, a gente já começa os jogos, na sexta tem podcast editado e resumo da rodada e comecemos essa grande aventura. Isso, então a gente se vê quinta-feira aqui no canal do Bola Presa para o nosso podcast semanal, que depois vai em áudio, editadinho, bonitinho, com vinhetas no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Até lá. Tchau! Tchau, tchau!